E aí, galerinha, suave, tudo bom? Então, Ada Abas aqui, presente com meu colega Dudu Halushi. E aí, galera, beleza? Hoje vamos fazer uma discussão leve, rapidinha aqui, sobre alguns questionamentos que a gente costuma receber no direct aí, no Instagram. E que pode parecer piada, né, no primeiro momento, mas que justamente pela quantidade de vezes que a gente recebe esse tipo de pergunta, a gente achou que é relevante a gente discutir um pouco sobre isso, né, Dudu? Isso mesmo. Então, já que nós estamos aqui com o meu colega especialista em estratégias dietéticas super do mal, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Sim, sim. É válido fazer bulk sujo, Dudu? Então, isso é uma coisa engraçada, porque bulking sujo a gente ouvia falar muito. Eu lembro muito na época do Orkut. A galera falava de clean bulk sujo. E aí o pessoal pegava aquelas fotos de comparação do Lee Priest ou do Jay Cutler gordão. Sim, sim. E achava ali aquilo como um exemplo, né? De, cara, tudo bem, você faz um bulk sujo, você ganha bastante massa muscular, você come à vontade e depois você seca. Mas, hoje, se a gente olha para o fisiculturismo competitivo, a gente vê que os atletas não fazem mais isso, né? Não. Os atletas, eles até comem besteira, essas coisas, mas eles mantêm o físico num condicionamento, né? Bem razoável. Bem razoável, com bastante... A gente vê que eles retêm muita água. Normal. Normal. Mas gordura, o percentual mesmo dos atletas de elite é baixo, né? Até os atletas amadores, né? Sim, a gente pegar alguns top amadores hoje, a gente percebe que esses caras eles conseguem manter uma qualidade em termos de percentual de gordura muito bom, até em períodos de off-season. O que eu tenho observado bastante é justamente o quê? Com a questão da flexibilização da dieta, hoje tem muito... Não é muito mais claro o que é necessariamente um bulking sujo, o que é um clean bulk, o que é um cutting sujo, se é que é possível fazer isso, né? Cutting sujo. Exato. Mas o bulking sujo é uma coisa que hoje está fora de questão. Acho que um atleta hoje competitivo não faz, não só pela questão de atrapalhar o metabolismo, né? Interferir negativamente, piorar a sensibilidade à insulina, a flexibilidade metabólica, mas também pela saúde, né? Sim. A questão de saúde também do atleta, né? Que geralmente já está fazendo uso de hormônios, né? Então, e até é pior ainda quando o cara fica com percentual de gordura alto usando hormônios. Né? Exatamente. Aí ele perde até um pouco da eficácia hormonal, né? Porque boa parte desses hormônios eles são de natureza hidrofóbica, né? Então a gente sabe que com um percentual de gordura um pouco mais elevado, parte desses hormônios acaba se retendo dentro do próprio tecido adiposo e você perde um pouco da ação hormonal, né? Então, hoje não faz mais sentido fazer isso. Na verdade, nunca deveria ter feito, né? Acho que o atleta que quer ser competitivo, quer ter longevidade e pensa em saúde, ele tem que manter um off de qualidade. Sim. Né? Eu acho que percentual de gordura controlado no off, e não faz sentido querer subir muitas calorias, ficar gordo, enfim, não é só porque o Lee Priest fez lá no passado, ou o Jay Cutler, ou qualquer outro. Que isso é uma estratégia inteligente, né? Na verdade, eu acredito até que esse pessoal que faz esse tipo de questionamento, eles têm que levar em conta que o ambiente hormonal que eles são capazes de criar hoje não chega nem perto do ambiente que um atleta desses poderia criar no momento. As estratégias que esses atletas utilizavam são completamente diferentes do que é possível hoje em termos de hormônios, em termos de dieta mesmo. Então, ver o cara às vezes comendo um balde de sorvete não é somente um balde de sorvete, né? Tem todo um contexto por trás daquilo. Às vezes o cara tem que fazer uma ingesta alta de calorias devido a toda a demanda que é gerada pelo contexto hormonal. E esse amador que a gente tem hoje aí, ele esquece que ele não tem todo esse suporte. Muitas vezes ele não sabe nem treinar tão bem quanto um atleta desses. E então não faria qualquer tipo de sentido realmente, que você falou, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista estético, do ponto de vista profissional mesmo, fazer uma abordagem desse tipo. Eu pelo menos penso dessa maneira. Até pensando que bulking sujo não é simplesmente porque o cara fez uma refeição lixo e tal, ou come algumas besteiras. Ou ele completou caloria. Tá falando de alguém que ganha muita gordura, no fundo, né? Porque eu, por exemplo, na época que eu fiz
que não usava hormônios, fazia um off lá que acabava subindo bastante o percentual de gordura, mesmo comendo limpo, né? Sim. Então acabava sendo um book sujo, mas claro, um indivíduo que é natural, quando o cara sobe calorias, tem automaticamente a chance o aumento de gordura é muito mais expressivo do que no indivíduo que está hormonizado. usando hormônios, né? Acho que a maioria dos grandes treinadores, ou digamos todos, são contra esse tipo de estratégia, né? Sim, concordo. Até mesmo quando o cara tá fazendo uso de hormônios, eu acho que fazer essa sujar demais assim a questão da dieta eu acho que é problemático. É problemático. E já engatando aí, né, já que a gente tá falando isso de comer sujo e da dieta flexível, o que você pensa? Você que tem um cara que, como eu, flexibiliza a dieta, querendo ou não, né? Sim. Come algumas besteiras, enfim, e mesmo assim... Cara, é que assim, aí entra o que a gente acabou de falar, o que é necessariamente comer besteira, o que é besteira, né? Então eu acredito que, pelo menos assim, do ponto de vista de flexibilização, você fechar a conta das calorias do dia, às vezes com algum alimento que teoricamente seria mais sujo, porque tem uma concentração maior aí de carboidrato simples, gordura, ou de gorduras mesmo, a pessoa vai entender isso como sendo sujar a dieta. E eu não vejo dessa maneira. Sim, legal. Né? Então, ao contrário, eu acho que até... Existe demanda energética do organismo para isso, né? Existe demanda e existe maior aderência também, né? Isso, a questão psicológica também, né? Então, no fim das contas, a gente acaba tendo nosso atleta, nosso paciente mais compromissado com o trabalho, justamente porque ele tem essa liberdade para se sentir mais confortável com o protocolo alimentar. E em relação assim, atleta, quando você trabalha, você tem essa abordagem de permitir a flexibilização da dieta no pré-contest em alguma refeição ou apenas um dia do lixo ou algo assim? Então, daí o cara quando está no pré-contest, basicamente eu permito que ele faça substituições dentro de uma lista pré-definida, né? Então, por exemplo, se está no off, o cara está querendo trocar ali, sei lá, um arroz e feijão, às vezes por um hambúrguer, uma coisa, é uma história. Sim. Agora no pré-contest não, cara, ele pode fazer uma substituição dentro dali de uma lista ali de alimentos. Então, por exemplo, arroz com macarrão, batata, etc. É uma flexibilidade normal, assim. Comer que nem uma pessoa normal. Sem aquela ideia de simplesmente bater o mato e poder comer uma pizza. Não. Mas dia do lixo... Sempre uma vez por semana, uma refeição. Também. Não é um dia de lixo. Sim. Você acha interessante estipular calorias? Não, cara, na verdade não, porque eu penso que a intenção dessa refeição é justamente você ter algumas sinalizações ali no nível do sistema nervoso, entendeu? Justamente com relação à sinalização energética, né? Então, não acho que você fazer isso de forma estipular calorias ou até macros para essa refeição seja tão efetivo quanto deixar o cara livre. Mas assim, eu também gostava de trabalhar assim, sem estipular calorias, mas percebi que para algumas pessoas isso não dava muito certo, né? Sim. Para a maioria sim, mas para algumas realmente ultrapassavam demais, né? E acabava que isso atrapalhava o progresso. Mas você tem hoje assim, eu prefiro estipular ali uma quantidade? Uma quantidade calórica até relativamente alta para cada pessoa. Sim. Mas, né, para evitar esse tipo de coisa, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, você tem alguma hipótese do porquê para algumas pessoas isso não ser tão válido? Eu acho que depende muito aí do prazo de dieta, que tem um descontrole maior em relação à saciedade, né? A pessoa come e não se sente saciada. Não se sente saciada. Entendi. E aí acaba ali, então tem uma pessoa que vai comer a refeição lixo lá e vai comer 2.000 calorias, e já vi situação que, sei lá, comia 5.000, 10.000 e por aí. E isso atrapalhava o progresso. Então eu prefiro estipular, mas eu vejo que assim, né, eu, por exemplo, pra mim mesmo, não estipulava no calorias. Eu também não. Comia e... Como livre já era. Pronto. Então mais por uma questão de Agora, acho que mais importante do que quantidade de calorias, você determina um prazo de tempo para o cara comer? Isso é interessante, né? Então, porque assim, o que eu percebia era que quando eu não estipulava quanto tempo o cara podia comer essa refeição, então era aquilo, você pode comer uma refeição livre, beleza, a refeição durava 6 horas.
Pô, vai pro inferno. Sim. O cara... É uma forma de controle também. O cara acha que a gente é burro, tá ligado? O que a gente fala é uma refeição. Às vezes o cara fala assim, uma refeição, vou fazer uma refeição de 3 horas. Pô, me tirando, né? Então acho que é uma forma de controle, assim como você estipular uma quantidade calórica. Sim. Falava pro cara, as outras refeições ele vai manter a dieta. É interessante também ter um treino nesse dia, né? Então, eu acho legal também, sabe o quê? Eu não lembro aonde que eu li isso, né? Talvez você possa até trazer uma referência melhor. Eu já vi que fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de impacto, né, metabólico, é mais interessante no período noturno. Então eu costumava fazer estipular a refeição do cara para ser, por exemplo, a última refeição do dia dele. Eu prefiro também que seja à noite, né? Então, assim, se ele tinha 7 refeições programadas no dia, então ele faria na sexta e descontaria a sétima. Então substituiria 2 refeições. Eu costumo fazer isso. Eu também. Substituir duas refeições. Substitui 2 do plano. Então, eu acho essa abordagem do dia do lixo bem interessante, né, para trabalhar. Às vezes não precisa no início da dieta, se o atleta está seguindo uma dieta tranquila e tal. Sim, comendo bem. Mas conforme o tempo vai passando, ajuda bastante a manter a adesão, a seguir a dieta com mais facilidade. Perfeito. Eu acho que não só para atleta, mas para qualquer pessoa. Para pessoa comum, público comum principalmente. Mas tem gente que segue o esquema da dieta flexível, às vezes, que trabalha ali, tem um esquema de dieta flexível que o cara flexibiliza 20% das calorias do dia. Sim. É uma ideia também. Eu acho interessante também. Mas a gente sabe que, às vezes, para o atleta, que a gente quer que ele mantenha mais a consistência e não fique criando brecha para sair da dieta, a gente prefere que tenha um controle maior, né, durante a maior parte do tempo. Perfeito. Tá? Mas que eu mesmo, em mim, confesso que eu... mim eu já flexibilizei a dieta toda, irmão. A dieta toda. Exato. Também. Né? Mas isso é porque a gente... Isso porque a gente já competiu, hoje não é nosso foco mais. Nosso foco hoje é direcionado para uma questão de saúde até, né? Sim, sim. Então, você fazer essa flexibilização, dessa maneira como a gente falou, às vezes fazer uma troca dentro de uma classe de alimentos, né? Não necessariamente só comendo besteira, claro, né? Permite adesão, permite que a gente mantenha a nossa ingesta calórica diária. Tem a evolução dentro de um quadro realístico, né? Tanto de ambiente hormonal quanto de estresse, que a gente passa bastante. Né? Até porque, assim, se você não está evoluindo, está fazendo esse tipo de coisa, é sinal que não está muito certo. Exato. Tem que mudar. Teria que mudar a sua abordagem também. Mas um ponto importante é que quando você está numa dieta para perda de peso, o teu metabolismo responde melhor, ele tem demanda energética. Sim. Né? Então, a forma que ele encara esse alimento que você está consumindo é diferente de quando você está num off. Sim. Você tem muito mais chance de acumular gordura. Sim. Claro que se for um atleta que tem um nível de treinamento alto, mesmo em off, tomando hormônios, ele pode comer mais besteira em off se ele tem demanda energética para isso. Né? Sim. Mas a verdade é que a resposta do organismo durante uma dieta para perda de peso é melhor, ele vai dar conta. Você não precisa ter medo de acumular gordura com isso. Sim, sim. O problema é só a questão de saciedade. Se você come uma refeição ali que tem uma alta densidade energética, tem muito açúcar e gordura, você tem que pensar se isso não vai te deixar com mais fome, né? Se vai ter mais dificuldade. Sim. Até porque tem toda a questão da sinalização, nível do sistema nervoso. Eu acho que era isso também que a gente queria discutir um pouquinho na parte de dieta. Se você gostou, então, segue eu e o Dudu, acredito que a maior parte de vocês já siga. Dá um follow aqui também no perfil da BBSFS. Começa a acompanhar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho dentro da área de pós-graduação. Nossos cursos também. Então, hoje nós lecionamos dentro da parte de regulação hormonal, né, a parte de farmacologia, um pouco também na parte de genética para nutrição e também estratégias nutricionais. Estratégias nutricionais, emagrecimento, metabolismo. Nutrição no fisiculturismo, e farmacologia. De atletas, né? Sim, e farmacologia dentro do esporte e emagrecimento. Então é isso, galera. É pouco. Exato. E não é de hoje. Certo? Teoria e prática. Sempre. Galerinha, obrigado. Um abraço, galera.